Bom dia, nono ano. Como é que vocês estão? E aí, beleza, galera? Quem fala aqui é o professor Gabriel, hoje com a matéria de biologia, e nós temos alguns pontos a serem tratados antes de começar qualquer aula. O primeiro ponto, na verdade, é o seguinte: galera, eu tô com saudade de vocês. Quanto tempo que a gente não se vê, né? Eu sei que a gente tem bastante matéria juntas, mas ao mesmo tempo tivemos as férias e tudo mais. Ficou meio complicado pra gente se ver ou então conversar. Galera, eu tô com bastante saudade de vocês. Eu espero que durante todo esse processo ele seja muito bem aproveitado, que a gente possa estar mais junto agora, tirando todas essas dúvidas, aprendendo muito mais e mais próximos uns dos outros. Eu vou voltar com as disciplinas que eu estava antes das férias, então biologia, química, física e inglês. Belezinha? Hoje nós vamos ver agora o código genético. Ele é o módulo 11 lá do nosso grupo 4. Inclusive, eu já vou trazer algumas novidades para vocês, tanto nas matérias, em todas as 4 matérias que a gente já trabalha junto, como também dentro das matérias mais específicas de ciências da natureza, como biologia, química e física. Eu vou apresentar para vocês hoje a primeira grande novidade, que é o seguinte: a partir de agora, toda segunda-feira, às 9h20 da manhã, nós temos uma aula ao vivo. Vai ser pelo aplicativo Zoom e nós vamos fazer da seguinte forma. Essas aulas, elas serão feitas para correção de atividades da semana anterior. Ou seja, na segunda-feira, agora, nós já vamos ter a nossa primeira aula ao vivo para corrigir as atividades lá da semana passada, não, na verdade, um mês passado, que é diante das nossas férias. Então eu vou fazer a correção do módulo 10 com vocês. Toda aquela parte inicial de núcleo, nucleotídeos, ácidos nucleicos, toda essa parte biológica lá de dentro do núcleo e a constituição do DNA, nós vamos fazer na aula de segunda-feira às 9h20 da manhã. Outra coisa também que vai acontecer são as nossas aulas toda sexta-feira no YouTube, que são essas aulas que eu estou, inclusive, falando agora com vocês. Toda sexta-feira nós vamos ter essa aula gravada, onde eu vou passar o link, o professor Alexandre vai passar o link no grupo aí dos pais e a gente vai passar esse link para vocês estarem assistindo. A partir de agora vai ser aqui no meu canal, então as 4 matérias vão ser aqui no meu canal. Vocês podem até comentar, dar joinha, compartilhar, se inscrever no meu canal. E vai ser o assunto da semana. Então, a aula de hoje é do módulo 11, na sexta-feira. Quando for na segunda-feira, eu vou sempre estar fazendo a correção da atividade da semana anterior. Então, na segunda-feira, agora a gente vai fazer a correção do módulo 10. Dando tempo, a gente vai até o módulo 11, se tudo der certo. Belezinha? Anotem aí na agenda de vocês os novos horários e os momentos onde a gente vai se encontrar. Beleza? Outro grande ponto que a gente vai ter de novidade vai ser uma linha visual do que a gente está vendo na nossa matéria, tanto de biologia, como de química, como de física, que é o organizador visual. Inclusive, eu gostaria de pedir para vocês já colocarem lá na página 176 para eu poder indicar para vocês nesse visualizador, nesse organizador visual, desculpa a palavra, saiu errado, credo, o que a gente vai ver, o que a gente já viu e o que a gente vai ver hoje e o que vai ficar de assunto para a semana que vem. No final de cada grupo e de cada disciplina, vocês vão encontrar esse organizador visual. Podem colocar lá na página 176. Nesse organizador visual que vocês já estão observando aí, nós temos a primeira coisa em cima, bem em cima, nós temos DNA e hereditariedade. Esse é o tema central do nosso grupo 4. Todo o grupo 4 a gente vai falar sobre DNA e hereditariedade. Inclusive, não só grupo 4, como também o nosso capítulo, que é o capítulo 5. Nosso capítulo agora do grupo 4 é o capítulo 5. Nós temos apenas esse capítulo nesse grupo. E o tema central dele, o título central é DNA e hereditariedade. Então, vamos fazer uma visita a esse tema. Tem muita coisa que eu ainda não falei para vocês e muita coisa que vocês vão ver durante o ensino médio, onde a gente tem uma quantidade maior de aula de biologia. Enquanto isso, nós vamos fazer uma entrada, uma revisão, uma parte mais resumida desse assunto, para vocês já estarem cientes e acompanharem as aulas lá no ensino médio de uma maneira muito mais tranquila. Por isso que aqui às vezes parece que está sendo
muita coisa ao mesmo tempo, mas calma, vocês vão ver isso com muito mais calma, rever e aprofundar lá no ensino médio. Então vamos começar, gente. Observa aqui no meu mouse o nosso tema central, que é DNA e hereditariedade. Todas as aulas eu vou fazer um resumo do que já foi visto e apresentar um gostinho do que a gente vai ver na aula e assim começar a aula. Vamos lá. No módulo 10, nós vamos começar o módulo 10 e 11, na verdade, ele vai falar sobre as células. Então, no módulo 10, o que a gente já viu? Nós já vimos a diferença entre células procariontes e eucariontes. Isso também é um assunto, inclusive, de anos anteriores, onde vocês estão revendo agora. Nós vimos, então, também no módulo 10, o que é a membrana plasmática, o que é o citoplasma e o que é o núcleo celular. Esses três pontos são a constituição das células eucariontes. Então, as células eucariontes elas são divididas em três pontos principais. Membrana plasmática, que vai determinar e delimitar essa célula. Citoplasma, que é a parte de dentro dessa célula, onde ficam as organelas citoplasmáticas. E o núcleo celular. O núcleo celular é onde está presente principalmente o DNA da nossa célula eucarionte. E é justamente nesse ponto que eu quero tocar com vocês. Sabendo disso, nós então vimos o material genético, ou seja, o que ele é feito, o que é e por que ele é feito. Ele é feito por quais substâncias? Pelos nucleotídeos. Os nucleotídeos, então, são pequenos ingredientes que vão formar duas coisas principais. O primeiro deles é o DNA e o RNA. O que compõe o nucleotídeo? O que o nucleotídeo ele é feito? Ele é feito do grupo fosfato, onde tem uma partícula lá de fósforo, que eu mostrei para vocês na aula passada. Uma pentose, que é um tipo de açúcar com 5 carbonos, por isso pent, que é o radical do número 5 no grego, ose, açúcar. Então, açúcar de 5 carbonos. E a base nitrogenada. Essa base nitrogenada são aqueles 5 tipos que eu mostrei para vocês. Guanina, citosina, uracila e timina. Detalhe, ainda temos a adenina nesses 5. DNA vai ter adenina, guanina, timina e citosina. E o RNA, no lugar da timina, temos a uracila. São bases nitrogenadas. Por que recebem esse nome? Porque elas são constituídas de nitrogênio. Lá na sua composição nós vamos ter nitrogênio. Um componente químico que vocês vão ver na aula de química também, beleza? No DNA, então a gente viu que ele tem um formato de dupla hélice. Essa dupla hélice ele é o formato claro do DNA. Enquanto que o RNA, hoje a gente vai dar uma olhada nele, ele é formado por uma fita só em formato de hélice, não dupla, somente uma. Isso é muito importante na diferenciação do DNA para o RNA. Isso foi a aula do módulo 10. O módulo 11, que é o módulo de hoje, ele vai ser responsável por nos apresentar o quê? O processo de transcrição genética. Que processo é esse? É a mudança e a transformação do DNA para o RNA. E o RNA ele pode ser dividido em 3 pontos e eu vou mostrar durante a aula para vocês. O RNA mensageiro, o transportador e o ribossômico. Esses 3 RNAs eles vão fazer parte então de um processo chamado tradução gênica, que ele vai ser traduzido. Vai ter feito todo o processo de código genético e ele vai traduzir de RNA para proteína. Lembre-se que o DNA ele é como se fosse uma biblioteca de receita. Essas receitas são receitas de formar proteínas. E essas proteínas que constituem todo o nosso corpo. Cor de cabelo, formato dos olhos, formato do nariz, quantidade de pelos, cor desses pelos. Então, a cor aqui desses pelinhos que a gente tem. A nossa cor da pele. Tudo isso é determinado por proteínas. E para chegar até o momento de proteína sair do DNA até virar proteína tem um caminho longo, que justamente ele está resumido aqui no nosso organizador visual. Ele vai sair do DNA, vai sofrer um processo de transcrição gênica que a gente vai ver hoje,
transformação em RNA mensageiro, transportador ou ribossômico. Esse RNA vai participar, então, vai ser um código genético para participar de um processo de tradução gênica, se transformando então em aminoácidos, e esses aminoácidos são as pequenas partículazinhas que, quando eles se juntam, formam a proteína. O caminho resumido é esse. Vocês vão dar uma olhadinha hoje o que é o processo de transcrição e o que é o processo de tradução gênica. Tradução, ele vai precisar então do código genético, que é o tema da nossa aula de hoje, e vocês vão ver que esse código genético ele tem duas classificações, ou subclassificações, universal e degenerado. Detalhe, essas duas características de todos os códigos genéticos, a gente vai ver isso na aula de hoje. Além disso, as proteínas então elas vão fazer parte do metabolismo celular, tanto de dentro da célula como na formação de tudo isso que eu mostrei para vocês e que eu falei agora há pouco. Essa segunda parte aqui é o nosso módulo 11, é o nosso conteúdo da aula de hoje. O módulo 12, que é o da semana que vem, ele vai falar então de epigenética e a regulação da expressão gênica. Vou mostrar para vocês na aula que vem. O fundamento da hereditariedade, então como é que a gente vai passar as nossas características para os nossos filhos e como os nossos pais passaram as características genéticas para a gente. Então, fecundação, cromossomos, as células N e 2N, o que é um gene alelo, o que é um genótipo e um fenótipo, homozigoto e heterozigoto. Isso tudo a gente vai ver na aula que vem, lá na semana que vem. E, por fim, nós vamos falar também, na semana que vem, das teorias da hereditariedade. Então, a aula da semana que vem é muito importante e ela é responsável por uma grande parte do nosso tema principal, que é a hereditariedade. Módulos 10 e 11. A gente vai ver o DNA, semana passada e essa semana. E hoje nós vamos... E na semana que vem, vocês vão ver a hereditariedade. Todos os processos de hereditariedade. Belezinha? Então, vamos começar? Todo mundo volta lá para a página do módulo 11. Nós vamos, então, começar falando o que é esse código genético. Ele é o tema principal da aula de hoje. E a gente precisa ter muito bem essa definição na nossa cabeça. O código genético, ele é o alfabeto genético. Ele é o formato, são as pequenas letrinhas, as pequenas bases nitrogenadas formadas em uma sequência de códons, que eu já vou falar o que é isso. Eles se transformam em códons e esses códons eles vão determinar então a produção de aminoácidos para esses aminoácidos se juntarem e fazer uma proteína. Então, vou começar de novo, vamos lá. Código genético, ele é o alfabeto genético responsável pela produção dos códons e os códons vão produzir aminoácidos. Os aminoácidos juntos produzem uma proteína. Ok? Se vocês quiserem ir anotando esses adendos, gente, é importantíssimo, porque a gente tem muita teoria hoje e vários pontos que eu gostaria que vocês ficassem escrevendo, porque são pontos que a apostila traz de uma maneira e eu vou tentar trazer mais simplificado para vocês, ok? Então vamos lá. O que é então um aminoácido? Já eu falo do códon, mas o que é um aminoácido, gente? O aminoácido, ele é uma substância química formada por duas extremidades. Ele é uma expressão química, um composto químico que tem duas extremidades. Uma extremidade ele tem amina, que é um grupo orgânico, que eu vou apresentar para vocês em química, e a outra extremidade tem um ácido carboxílico, que eu também vou mostrar para vocês em química. Então eles têm esses dois pontos químicos nele, e eles juntos formam uma molécula de aminoácidos. E os aminoácidos juntos formam proteínas. Detalhe, gente, existem então vários tipos de aminoácidos no mundo e na natureza. Então, mas não são todos esses aminoácidos que vão fazer parte do código genético. O código genético ele é feito apenas de 20 aminoácidos.
Entre eles, nós temos alguns chamados de essenciais e outros chamados de não essenciais. Então, o que é um aminoácido não essencial? Ele é aquele que a gente consegue sintetizar. Então, eu não preciso me alimentar dele, eu não preciso colocar ele para dentro. Não é essencial que eu coma, porque o meu corpo já vai produzir. Enquanto isso, nós temos alguns aminoácidos chamados de essenciais, que são aqueles que o meu corpo não produz. Então é essencial que eu ingira. E como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou comer aminoácido? Esse aminoácido ele já vai estar presente na nossa alimentação, principalmente em carnes, em leite, em ovos. Um exemplo desses aminoácidos que a gente precisa ingerir estão aqui embaixo: o triptofano, a valina, a fenilalaína, treonina, lisina, isoleucina, leucina, histidina e metionina. Sim, eles têm esses nomes maravilhosos que eu sei que todo mundo vai querer colocar no seu animal de estimação. Só que não. São uns nomes bem complicadinhos mesmo, eu entendo, mas a gente precisa ter eles em mente. Principalmente da metionina, e eu vou falar porque lá no decorrer da nossa aula, bem no processo de tradução e transcrição. Aguardam. Então, gente, esses aminoácidos que a gente não produz é essencial. Por quê? Por que eles são chamados de essenciais? Porque é essencial que eu ingira eles, porque senão eu não vou ter como fazer a produção das proteínas do meu corpo. Então é essencial que eu faça a ingestão delas, ok? Então vamos lá? Continuando então. O código genético ele é estabelecido pela complementariedade entre as bases nitrogenadas púricas e pirimídicas. A gente já viu essa classificação lá na nossa aula passada, onde os aminoácidos adenina, citosina, guanina e uracila. Opa, tio, calma aí. Uracila. Então eu não estou falando de DNA. Você está falando do RNA, correto? Correto. Do RNA. Essas bases nitrogenadas, essas quatro aqui, ó, A, C, G e U, elas são combinadas de 3 em 3, fazendo então com que se formem 64 códons. Tá, e o que é um códon? Olha aqui embaixo. O códon ele é um conjunto de 3 nucleotídeos de RNA mensageiro. Então tem um tipo específico e eu vou mostrar para vocês a morfologia, como é que ele é formado, como é que ele existe. Então, do RNA mensageiro, que orienta qual será a posição do aminoácido na formação da proteína. Então, códon é uma junção de 3 bases nitrogenadas. Guarda essa informação. Códon, conjunto de 3 nucleotídeos, bases nitrogenadas. Juntou as 3, forma um códon. Ok? A combinação entre esses de 3 em 3 vão formar 64 códons. E desses códons, eles vão codificar 20 aminoácidos associados ao RNA transportador. Então, eu vou explicar mais daqui para frente, um pouquinho daqui para frente, qual é cada tipo desse RNA. Então, não precisa se preocupar. Primeiro, vocês escutam a nossa informação, vejam depois a classificação do RNA e, se preciso for, voltem essa parte da aula para vocês identificarem cada um dos tipos de RNA, ok? Então, vamos lá. Tá, professor. Então você está me falando que são 64 códons e que de 3 em 3 eles formam um aminoácido. Então calma aí, essa conta não está batendo. Se são 64 códons, não deveria ser 64 aminoácidos? Cada códon não é um aminoácido? E eu digo que sim. Cada códon ele vai codificar um aminoácido. Tá, a conta não está batendo. Porque são 64 códons, então deveriam ser 64 aminoácidos, não é? Não. Por quê? Porque a junção de códons diferentes também podem fazer o mesmo aminoácido. Como é que é isso, professor? Pelo amor de Deus, não estou entendendo nada. Olha aqui, olha essa tabela. Por exemplo, a junção então de UUU, uracila, uracila e uracila. São 3 bases, gente. Ó. Primeira base, segunda base, terceira base.
Então, U forma fenilalaína. No livro de vocês está um W. Troquem esse W por fenilalaína, ok? E uracila, forma fenilalaína. Uracila e citocina também formam fenilalaína. Então são dois códons que formam o mesmo aminoácido. Outro exemplo aqui, ó. A leucina. Leucina é formada por CUU. E olhem a ordem com que isso acontece, galera. Porque aqui, ó, nós temos UUC, que dá fenilalaína. Mas CUU é leucina. CUC também é leucina. CUA, leucina também. CUG, leucina também. E não só aqui, gente. Olha só, nós temos as outras bases. Serina, que é feita de UCU, UCC, UCA e UCG. A prolina, a tretionina, a isoleucina, a valina, a alanina, tirosina. E nós temos aqui um ponto muito legal chamado de códon de parada. Tio, códon de parada é um aminoácido? Não. Ele é um códon, então é uma junção aqui de 3 aminoácidos, de 3 nucleotídeos, o AA e o AG, onde eles vão determinar a parada da produção do aminoácido. Então, quando a gente estiver fazendo uma proteína, vai ter o códon de início, que é a metionina. Então, é como se fosse o seguinte, eu vou botar um monte de códon juntos, um vai ter que determinar, ei, começa a produzir, ele é o códon de início. Esse códon de início, ele é a metionina. Então, tá indo lá a minha sequência de códons, e ele vai começar com AUG. AUG que é a metionina. A metionina vai falar, ei, bora, produz a proteína, bora, produz. E aí você vai produzindo, vai juntando um aminoácido com outro, a leucina com outra leucina, com uma prolina, com uma histidina, com uma arginina. Aí quando ele chegar bem aqui nesse códon de parada, a proteína ela para de ser feita. Então tem um começo, que é com a metionina, e tem um final, que é o códon de parada. E tem um videozinho que eu vou deixar linkado aqui no nosso texto, vai estar no card aqui em cima. Inclusive um vídeo bem interessante falando e mostrando para vocês toda a produção de proteínas, ok? Vai estar no card aqui em cima. Outra coisa também que eu quero mostrar para vocês, e a gente vai ver na aula de hoje, é como é que essa proteína ela vai ser feita e onde ela vai ser feita, porque o local onde ela é produzida também é importante. Então, vamos lembrar, nós temos o códon de começo, códon de partida, que é a metionina, e nós temos o códon de parada, que pode ser tanto o UAA, o UAG ou o UGA, que também é um códon de parada, ok? Continuando, então, se eu juntar o U com outro U, então uma uracila com outra uracila, eles vão formar um aminoácido. Que aminoácido é esse, professor? A fenilalaína. Se eu pegar, então, uma uracila, uma adenina e uma guanina, ele vai formar um códon de parada. Se eu juntar uma adenina, uma guanina e uma adenina, vai formar o arginina. É um tipo de aminoácido também. GGA, glicina. GAG, ácido glutâmico. GUA, glicina. CAA, glutamina. Tio, eu preciso decorar isso tudo? Não, só estou mostrando para vocês que a junção entre 3 nucleotídeos vão formar, então, um aminoácido. Ok? Um aminoácido. Então, 3 nucleotídeos, um aminoácido. Continuando, então. Olha só essa formação. CGU, arginina. CGC, arginina de novo. CGA, forma arginina. CGG, forma arginina. Por conta disso, por conta de quê, professor? Não estou entendendo nada. Olha só, a união de vários tipos diferentes de nucleotídeos, ou seja, vários códons diferentes, formam o mesmo tipo de aminoácido. Então,
códons diferentes, por exemplo. CGU é muito diferente de CGG, que é diferente de CGA, que é diferente de CGC. São diferentes, eles não estão no mesmo lugar, eles não são iguais. E eles são diferentes e formam o mesmo tipo de aminoácido. Essa característica é chamada de degenerado, quando vários códons diferentes formam o mesmo tipo de aminoácido. De novo, quando vários códons diferentes formam o mesmo tipo de aminoácidos, essa característica é chamada de degenerado. Ok? O que é um códon? O que é um aminoácido degenerado? O que é a característica degenerada? É a capacidade de vários códons diferentes codificarem o mesmo aminoácido, ok? E por que a gente fala que o código genético ele é universal? Porque esse código genético, essa mistura entre as 4 bases nitrogenadas, ele é comum para todos os tipos, praticamente todos os tipos de seres vivos do planeta. Então o fungo ele é codificado por esse tipo de aminoácidos. Uma bactéria ela também pode ser codificada por esse tipo de aminoácidos. O ser humano ele é codificado por esse tipo de aminoácidos. Os animais eles são codificados por esse tipo de aminoácidos. Então ainda assim ainda é possível, por exemplo, você mexer na genética de uma espécie. É aí que nascem os alimentos transgênicos, ou os alimentos geneticamente modificados, organismos geneticamente modificados, onde você pode tirar uma sequência genética de uma bactéria, de um fungo, e aplicar isso em um alimento, em um outro animal. É muito comum, por exemplo, vocês verem pela internet mesmo, a utilização de uma característica luminofosforescente. Então você pega uma característica de brilhar no escuro, que alguns animais têm, e colocam em uma estrela do mar, por exemplo, em outros tipos de bactérias, ou em até mesmo tipos de de alimentos, como por exemplo o milho, a cenoura. Então é possível você mudar até mesmo a cor da cenoura só acrescentando cores e pigmentos que são de outros tipos de plantas. Isso é engenharia genética. Por isso que a gente pode ter, então, vários alimentos transgênicos, que são alimentos modificados geneticamente, porque essa base de aminoácidos aqui pode ser misturada entre as espécies, formando, então, espécies diferentes, espécimes transgênicas. Essa característica de poder mudar de uma bactéria para uma planta, de um fungo para um humano, é possível fazer. Isso faz com que o código genético ele receba a característica universal. Ou seja, essa correspondência dos códons de aminoácidos, eles podem ser feitos de uma espécie para outra, de um ser vivo para o outro no planeta Terra. Por isso que o código genético ele tem essas duas características, degenerado e universal. Continuando. Então, olha só o movimento de transgênese. Devido a essa característica universal, essa correspondência dos códons, o aminoácido ele é possível então você transformar e fazer com que alguns genes de bactérias e de fungos eles vão para esses alimentos. É o caso dos organismos geneticamente modificados, recebem esse nome de OGM. É um nome, não é um código genético, viu, gente? É só uma sigla. E embaixo vocês vão ver também o símbolo de alimento transgênico, onde esse símbolo hoje em dia ele é obrigatório para as embalagens que possuem alimentos geneticamente transformados ou modificados. Os alimentos transgênicos, por exemplo. Por que a gente faz isso, professor, então? A maioria das vezes é para produzir alimentos que duram mais, que fazem com que eles saiam com menos erros genéticos, de uma forma mais perfeita. Olha só, por exemplo, esse tomate. O tomate normal ele não tem essa casquinha, essa pele toda vermelhinha, uniforme, bonita, parecendo um tomate lá do filme da Disney.
Isso é uma característica que foi feita através de modificação genética. Também é considerado transgênico quando você pega uma característica de um ser e coloca em outro ser da mesma espécie. Então, por exemplo, existem tomates que eles têm a pele muito brilhante, mas dentro tem muita semente. Então você vai pegar somente a parte genética da pele e colocar em uma outra espécie de tomate onde ele tenha menos semente. Então você faz um novo tipo de tomate totalmente modificado com a junção de duas características de dois tomates diferentes. Isso é um tipo de transgênese. É você modificar a genética de um alimento ou de um ser vivo, de uma planta nesse caso. Olha aqui essas cores então de cenoura. A modificação dessa cor de cenoura, o beta-caroteno, por exemplo, que é a substância que vai dar cor à cenoura, ele pode ser aumentado, transformando numa cenoura muito mais vermelha, ou diminuído, transformando em uma cenoura quase branca. Entendeu, gente? Então é possível sim, por essa característica universal, você mudar um pedaço do gene de um alimento e colocar em outro ou em uma espécie de alimento. Vamos continuar. Agora eu vou voltar um pouquinho só para a gente ver o que foi que a gente já viu. Então nós temos aqui o DNA com modelo dupla hélice. Ele vai passar agora, eu vou até inclusive conversar com vocês, esse é o momento de explicar o que é a transcrição genética ou transcrição gênica e a tradução genética ou tradução gênica. Dá no mesmo, gente. Nós vamos agora entrar nesses dois pontos principais. A transcrição é você transformar o DNA em RNA e esse processo ele é muito delicado, ele é cheio de detalhes, então eu vou pedir para vocês bastante atenção nesse vídeo. E depois a transformação desse RNA, é a junção deles três, para poder formar um aminoácido, ok? Isso tudo a gente vai ver agora. Então vamos lá. A característica universal e degenerada. A gente já viu o que é cada um deles e já falamos aqui um pouquinho do código genético. Então vamos lá, gente. Primeira coisa que eu quero mostrar para vocês, e vai estar aqui nesse card, aqui em cima também, vai ter um vídeo só com as principais diferenças entre DNA e RNA. Eu peço para vocês que no final dessa aula, vocês deem uma olhadinha nesse vídeo que vai estar aqui nesse card, ok? Então, vamos para as primeiras diferenças básicas entre o RNA e o DNA. Os dois são hélices? São. Só que o RNA tem apenas uma fita e o DNA ele possui duas fitas. Professor, por quê? Gente, a dupla fita ela vai se transformar numa molécula mais estável. Ela se transforma numa molécula de armazenamento de informação genética muito mais estável, muito mais duradoura, muito mais confiável do que o RNA. Inclusive, o DNA a gente vai ter a produção dele através de duplicação, mas é dele, inclusive, quando ele se parte, onde você tem a criação de uma fita de RNA. Eu vou mostrar para vocês. Logo depois essa fita ela é destruída, porque ela não tem uma estabilidade muito grande. Ela se degenera muito mais rápido do que a molécula de DNA. Outro ponto principal a ser observado, gente, é as bases nitrogenadas. As nucleobases, as bases nitrogenadas do RNA são citosine, guanine, adenine e uracil. Em português, citosina, guanina, adenina e uracila. E é justamente a uracila que é diferente da timina. Os outros são iguais, são exatamente a mesma base nitrogenada. Só que aqui, ó, na uracila é que é trocada pela timina. Uma coisa importante, bases púricas não se ligam entre si. A ligação é sempre uma púrica com uma pirimídica, ok? Uma púrica com uma pirimídica. Então é adenina com guanina
e citocina com uracila, que se ligam. Aqui então é citocina com timina e guanina com adenina. Essa ligação não quebra. Não existe, por exemplo, eu colocar a adenina para se ligar com a citocina. Não. Vamos lá então, continuando. Falou, galera. Eu cometi um erro agora. Desculpa, gente. Eu quero mostrar para vocês quais são as ligações reais do DNA e do RNA. Eu cometi esse erro agora, eu gostaria muita atenção e perdão por esse erro que eu acabei de cometer. Vamos lá. Como eu falei para vocês, as púricas elas não se ligam entre si, nem as pirimídicas ligam-se entre si. Elas vão fazer a ligação uma com a outra. Então, olha o erro que eu cometi agora. As púricas têm 2 anéis e as pirimídicas têm um anel só. Então, qual é a ligação de verdade, gente? É citocina com guanina. Na minha época a gente falava, para lembrar melhor, que era Gal Costa, então G com C. É uma cantora antiga, eu acho que vocês não vão lembrar. Mas ó, é uma base com 2 anéis, com uma base com um anel só. Então guanina liga com citocina e adenina liga com uracila. Na minha época também a gente falava do Agnaldo Timóteo. Antigão esse cantor. Inclusive nem na época que eu era novo esse cantor já fazia muito sucesso. Então assim, foi só para lembrar mesmo, pra gente não esquecer esses nomes. No DNA, a citocina liga com guanina e a adenina liga com timina. No RNA, a citocina liga com guanina e a adenina liga com uracila. Eu confundia no vídeo anterior, então eu gostaria muito de pedir para vocês perdão e que vocês anotem isso também, por favor. Citocina liga com guanina, adenina liga com uracila no RNA. Citocina liga com guanina e adenina liga com timina no DNA. Ok, gente? Desculpa, eu realmente confundi nessa hora. Foi sem querer. Vamos agora para o processo de transcrição gênica. Vamos lá, gente. O que é esse processo de transcrição gênica? A transcrição é a formação do DNA para RNA. Ou seja, nós vamos formar RNA a partir da dupla fita de DNA. Ocorre então isso dentro do núcleo das células eucarióticas. Por que não acontece nas células procariontes? Porque nas células procariontes não tem DNA. Ele vai ter o RNA. Geralmente ele vai ser ainda circular, que é o que acontece com algumas organelas no nosso corpo, inclusive. Então, como é que isso acontece? Dentro do núcleo da célula, ele vai transformar de DNA para RNA. E qual é esse processo? Vou mostrar para vocês agora, passo a passo, de como é que isso acontece. Primeira coisa, nós temos a molécula de DNA toda bonitinha. Então, nesse momento, nesse processo, as pontes de hidrogênio, que é um tipo de ligação que tem entre uma base nitrogenada e outra, elas vão começar a se romper. Elas se rompem na região chamada de região promotora. A região promotora ela vai começar a romper. E aí as duas fitas elas vão começar a se romper. Vai uma para o lado e a outra para o outro. Uma dessas fitas ela vai ser jogada, vai ser esquecida no churrasco. A outra fita ela é chamada de fita de molde. Então aqui é o DNA, fita de molde. O que vai acontecer? Tem uma enzima chamada de RNA polimerase. E essa palavra polimerase ela vem do grego, que significa formadora. Então, formadora de RNA, RNA polimerase, formadora de RNA. E aí o que essa enzima vai fazer? Ela vai começar a juntar as bases nitrogenadas que existe aqui no citoplasma, ou então dentro do núcleo da célula, que é o local onde acontece isso. Ela vai começar a juntar e ela vai começar a se complementar com a linha molde.
Então, por exemplo, no meu molde aqui de DNA nós temos adenina, guanina, timina e citosina. Como é que isso acontece? Quando a gente vai fazer a complementariedade, então quem é que liga com a adenina? Seria a timina. Mas a timina não existe no RNA. Quem é que vai ligar nela então? A uracila. Então a uracila vai ligar na adenina. Quem vai ligar então aqui na guanina? A citosina. Boa! E na timina, quem é que vai ligar? A adenina. Timina de novo, quem é que liga? A adenina. E na citosina, quem é que vai ligar? Guanina. Isso vai formar então uma fita. E essa fita vai ser a fita de RNA mensageira. E eu vou explicar para vocês já já qual é a diferença então de RNA mensageiro, de transportador e de ribossômico. Pode ficar tranquilo. Essa fita ela é chamada de fita complementar e RNA mensageiro, ok? É daqui que vai sair então para a produção de aminoácidos, ok? É daqui que vai formar os aminoácidos. Joinha? Então vamos continuar. Aqui nós temos então um esqueminha bem melhor desenvolvido do que esse meu desenho horrível que está aqui atrás de mim, que é da seguinte forma. Aqui nós temos um pedaço do gene do DNA, ó, tá todo traçadinho, tudo bonitinho, e aqui nós temos a região promotora. A região promotora é a região onde vai começar então a tirar essas ligações das bases nitrogenadas e vai começar a formar a cadeia do RNA, a fita de RNA através da molde. Então nós temos aqui a região promotora, que é a região de início, a cadeia a partir da qual o RNA é transcrito, começa por aqui mais ou menos, e a sequência de término da transcrição. Essa sequência de término, lembra lá do códon de parada? É parecido com ele. Vem a molécula, então, de RNA polimerase, formadora de RNA, e ela começa a juntar todos esses bases nitrogenadas que estão ali no meio do núcleo sem fazer nada. E aí ela começa a formar isso aqui, ó, esse vermelhinho dentro, é o início aí da cadeia de RNA que está sendo formada. E aí a RNA polimerase ela vai andando pelo gene e vai formando a fita de RNA, onde ela está sendo sintetizada, produzida. No final disso tudo, a molécula de RNA polimerase, bem aqui na sequência de término, ela sai, ela é expulsa do DNA, e a molécula de RNA, ela é completinha, ela fecha a sua formação. E o RNA polimerase, ele fica livre lá para começar uma nova produção de uma outra fita de RNA. Lembra que eu falei para vocês que essa fita ela é rapidamente degenerada? Depois da produção da proteína, ela é acabada, destruída, comida lá no citoplasma. Próximo, gente. E aqui eu quero mostrar para vocês, então, a diferença entre os 3 tipos de RNA. O RNA, aqui em cima nós temos o DNA, e ele vai produzir, então, 3 tipos de RNA. O primeiro é chamado de mensageiro, então esse Mzinho aqui, ele é chamado de mensageiro, e ele tem uma forma quase linear. Ela tem umas voltinhas por conta das ligações químicas, mas ele é quase linear. Ele é chamado também de modificação, processamento, geralmente chamado de mensageiro mesmo. O RNA transportador, ele vai ter a forma de trevo, ou seja, essas 3 regiões mais arredondadas, e ela vai se ligar a um aminoácido. E nessa região aqui de baixo vão ter 3 códons, vai ser 3 bases nitrogenadas que vão ser chamadas de códon. O códon vai estar no transportador. O códon é o transportador. Esse códon, inclusive, ele vai formar esse aminoácido. E essa molécula ela vai estar grudada no RNA transportador. E por que ele leva esse nome? Porque ele transporta esse aminoácido de dentro do núcleo da célula até o ribossomo,
que é uma organela citoplasmática. E essa organela citoplasmática ela é formada por um outro tipo de RNA, chamado de RNA ribossômico. É a junção desse RNA de várias moléculas de RNA ribossômico que a gente vai formar o ribossomo. Ok? Então, vamos lá, mais especificamente cada um deles. O RNA mensageiro, ele tem a sua origem no núcleo e ele sai do núcleo até o citoplasma. Qual é a sua função? Carregar em suas bases nitrogenadas as informações do DNA, que vai estar codificado, para a síntese de proteínas. Então ele vai levar essa codificação aqui do núcleo da célula lá dentro do DNA para o ribossomo. Ok? Então essa característica ele está codificando um código para poder formar a proteína lá no final do processo. O RNA transportador. O RNA transportador ele também tem origem no núcleo e ele vai levar, então, transportar o aminoácido formado pelo códon dele do núcleo para o citoplasma, para dentro do ribossomo. Qual é a sua principal função? Transportar os aminoácidos dispersos pela matriz citoplasmática, também tem a retirada de aminoácidos de dentro do citoplasma, até o códon correspondente ao RNA mensageiro. Então, quando o RNA mensageiro... Lembra que a cada 3 eu formo um aminoácido? Então, ele vai codificar aqui na mensagem qual é o tipo de transportador que tem que se ligar nele e aí qual é o tipo de proteína que foi formada a partir dele. Ok? Olha só isso. Então, vamos observar aqui. Aqui embaixo nós temos o RNA mensageiro e aqui nós temos o RNA transportador. E aqui em cima ele está ligado a um aminoácido. Aqui embaixo ele tem uma coisa chamada anticódon, que é então a ligação para esse códon. Vou fazer um exemplo com vocês. Nesse exemplo que eu acabei de fazer aqui, o CA. O que liga nele? O A, G, U, porque o T não existe no RNA. Então, quando eu for fazer a complementariedade dele, vou fazer o seguinte, eu vou apagar para a gente poder ver melhor. Já codifiquei aqui do meu DNA, já tirei aqui do DNA, e aqui é o meu mensageiro. A minha mensagem eu vou fazer um pouco maior para vocês darem uma olhada. No meu RNA mensageiro nós temos U, C, A, G. Essa é a minha mensagem. Então, o anticódon tem que ser o quê? Primeira coisa, o que é códon, gente? Não é a junção de 3? Então, vou juntar 3 aqui. Quem é que vai complementar isso daqui no RNA transportador? Quem é que complementa o A? Adenina. Quem é que complementa G? Citosina. Quem é que complementa A? No RNA, seria o T se fosse DNA, o timina, mas é no RNA, então é o ACU. Agora eu vou pedir para vocês entrarem lá naquela tabela da primeira página da nossa aula, essa tabela aqui. Procura aí para mim o ACU. O que ele é, o ACU? ACU. Qual é o aminoácido? Estou esperando. Treonina. Então ele vai estar ligado. Aqui nós temos então o transportador. Os meus desenhos são horríveis, eu sei. Mas o transportador. E aqui em cima dele vai estar ligado um aminoácido. Qual é esse aminoácido que está ligado no transportador? Qual é o aminoácido? Treonina. Então, o primeiro aminoácido da proteína que eu vou formar é a treonina. Chegou aqui a treonina, tudo bonitinho, e começou a formação da minha proteína. Detalhe, gente. Aqui eu estou mostrando para vocês apenas a interação do RNA mensageiro com o RNA transportador. Mas tem um porém. Isso acontece dentro do ribossomo, que é formado pelo
RNA ribossômico, que é o terceiro tipo de RNA. Então nós temos aí a sua origem é dentro do núcleo, especificamente dentro de uma estrutura do núcleo chamado nucleolo. Ele vai então para o citoplasma formando o ribossomo e a sua principal função é se juntar e formar subunidades ribossômicas, formando então ribossomos, e é dentro desse ribossomo que inclusive tem um desenho bem bonitinho, que são unidades menores e unidades maiores. Isso é um ribossomo. Aqui nesse meio, no meio desse local aqui, é onde o RNA mensageiro, está. O RNA mensageiro é essa fita aqui. E aqui dentro também é onde o RNA transportador leva sua informação chamada de anticódon, liberando então o aminoácido, formando proteínas. Não é só um transportador que vai para lá, gente. São vários transportadores, porque a mensagem ela é longa. Detalhe, eu preciso comentar com vocês o seguinte. O primeiro aminoácido a ser formado numa cadeia de proteína é a metionina. Por quê? Porque ele é o códon de partida. Ele não tem muita utilidade para determinar qual é a proteína que vai. Não agora. Ele vai lá, começa, papapá, e começa treonina, fenilalaína, treonina e fenilalaína, e vai fazendo até o final no códon de parada. Parou, ali formou uma proteína. Vai estar um vídeo explicativo também em um dos QR Codes, que eu já vou mostrar aqui para vocês. Gente, vamos ver se para ir além aqui embaixo. Assim como as células eucarióticas, as células procariontes, elas também produzem RNA ribossômico, permitindo a formação dos seus ribossomos. No caso, o RNA ribossômico é transcrito a partir da sequência de DNA circular. Então, o DNA ele tem forma de círculo, não de dupla hélice igual nos animais. As subunidades do ribossomo ficam separadas na matriz citoplasmática e unem-se no momento da síntese de proteínas. Síntese, produção de proteínas. Os ribossomos também podem ser encontrados livres na matriz citoplasmática e, no caso das células eucarióticas, também podem ser encontrados grudados no retículo endoplasmático granuloso, na fase externa do envelope nuclear e no interior da mitocôndria e dos cloroplastos, que são exclusivos das plantas. Pronto, gente. Ligou. Esse processo que eu já mostrei aqui para vocês para a produção da treonina, esse é o processo de tradução. Por que é tradução? O que é transcrição? Primeiro, o que é transcrição? É quando você pega de um lugar e copia em outro lugar. Então, por exemplo, para você transcrever esse meu slide agora, você vai olhar que está escrito processo de formação de proteína. Quando você escreve isso no seu caderno, você está transcrevendo. Você está passando de um lugar para o outro, igualzinho do jeito que está, ou complementar a ele. Quando eu for traduzir, eu vou pegar essa informação e vou traduzir para uma outra língua. Então, por exemplo, lá nas nossas aulas de inglês, vocês pegam o que está escrito em inglês e transcrevem para o caderno de vocês, depois vocês traduzem para o português. Aqui no processo genético é o seguinte, você vai transcrever o que está lá no DNA e vai traduzir para a linguagem das proteínas. Então você vai traduzir o que estava como nucleotídeo, como a formação de pequenas sequências de alfabeto genético e vai transformar ele, vai traduzir ele para a língua das proteínas. Qual é a língua das proteínas? Os aminoácidos. Então você vai traduzir ele até ele virar um aminoácido e é esse aminoácido que vai produzir proteína. Então você vai traduzir, vai tirar daqueles A, G, U, A, G, T, U, A, U, A, U, A, G, A, G, 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 e A, G, A, G, 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 G. Vai traduzir daquilo para treonina, fenilalaína, leucina, isoleucina, que é a língua da proteína. A proteína ela lê através dessa língua. E aí a junção desses aminoácidos vão formar a proteína. Isso vai acontecer dentro do ribossomo, como eu mostrei aqui para vocês, nesse cantinho aqui, entre a subunidade menor e a subunidade maior, dentro das células eucarióticas.
Também tem as células procariônicas, por exemplo, bactérias e vírus e alguns tipos de algas, que também são procariontes. Eles encontram-se lá dentro do citoplasma e dentro dos ribossomos que tem nesse citoplasma. Vamos lá, o passo a passo da tradução. O RNA mensageiro liga-se ao ribossomo, então nós temos aqui o ribossomo tranquilinho, normal. Vou fazer uma revisão agora do que a gente já falou. Aqui tem o ribossomo, formado de RNA ribossômico. Dentro desse ribossomo, aqui no meio dele, vai vir o RNA mensageiro. O RNA mensageiro é essa fita que eu coloquei aqui no meio. Segundo passo. O primeiro códon a entrar na síntese de proteína é o AUG, que é a metionina. Ele é o códon de iniciação da tradução. Ele que começa tudo. Terceiro passo. O RNA transportador leva, então, aqui no lugar da treonina, nós vamos ter a metionina. E aí, esse RNA transportador vai levar a metionina para o começo da formação da proteína. Levou ele lá. Na hora que se ligam, ele começa, aperta o play para a formação de nova proteína. E aí ele vai juntando. E aí vai entrando os outros códons que tem depois da metionina. Nesse caso aqui que eu mostrei para vocês, a treonina. E ela vai entrando e vai se ligando. Aí a metionina, que já é um aminoácido traduzido, vai se ligar com outra aminoácido, que se liga com outro, que se liga com outro, que se liga com outro, formando então a proteína. Quando tiver já no final da proteína, você precisa ter um códon de parada, porque senão ele vai produzir uma proteína gigantesca. E isso é um problema principalmente das células cancerígenas. Algumas células cancerígenas não produzem esse códon de parada. Produzem proteínas muito pesadas e acabam matando a célula. É um dos processos de células cancerígenas, então cuidado. Então, nesse caso, entra o códon de parada, ele corta a reação de produção de proteína e aí essa proteína ela vai para o lugar onde ela tem que ir para poder fazer o trabalho dela, ok? Então, aqui no finalzinho do livro de vocês, ele tem aqui um exemplo. Então, nós temos aqui, começamos a dupla fita lá no núcleo, formamos a fita de RNA mensageiro através da fita molde do DNA. Esse RNA mensageiro sai do núcleo, vai para o citoplasma, ele entra então no ribossomo, subunidade maior e menor, que está ao contrário, mas não tem diferença. Quando ele vem para cá, entra o primeiro RNA transportador, geralmente com a metionina, que ele é o ponto de partida, liga. Aqui a metionina, que é a de ligação. E aí ela vai ligando. Pá, ligou. Aí vem a outro aminoácido, outro RNA transportador com outro aminoácido. Se liga aqui. Aí forma. Quando o transportador sai, quando ele já se ligou aqui, que está chegando outro para se ligar, esse RNA transportador ele libera o aminoácido que está aqui. Esse aminoácido fica para a produção de proteína e ele sai sozinho. Tá, tio, vai sair sozinho, mas ele não tem que estar ligado no aminoácido. Ele vai ligar com um aminoácido que está... Outro aminoácido que esteja livre no citoplasma. Porque no citoplasma tem muito aminoácido solto fazendo nada. Então é isso que o transportador vai. Ele vai transportar para dentro do ribossomo, vai largar ele lá na proteína e vai procurar outro. E ele vai ficar fazendo isso durante todo o processo de síntese de proteínas. Aqui, ó. Nesse QR Code, eu peço para vocês que vocês deem uma olhadinha nesse vídeo, que é sensacional para vocês entenderem ainda melhor, num videozinho 3D, passo a passo, como é que acontece essa síntese de proteína, transcrição e tradução. Eu recomendo demais que vocês deem uma olhada nesse vídeo, tá, gente? Por hoje é isso. Aqui está os exercícios de aplicação, eles ficam na página 171 e 172, todos eles são de marcar. E os propostos da 172 e 173. Eu vou corrigir esses exercícios da aula de hoje na nossa aula no dia 15 de junho lá no aplicativo, beleza, gente? Um beijo grande. Qualquer dúvida, me mandem mensagem, me perguntem que eu vou entrar em contato com vocês para a gente explicar melhor. Fiquem com Deus e bye bye!